Boa tarde, ilustre mesa, todos que aqui estão. Meu nome é Roberto Yamato, eu sou advogado de um projeto da Caritas Arquidiocesana de São Paulo com o Acnur, um projeto de proteção dos refugiados aqui no Brasil, mais especificamente na cidade de São Paulo. A minha pergunta, sem saber identificar exatamente a quem, mas eu acredito que em geral a mesa, dado o assunto e as diferentes colocações, vai no sentido de pensar de uma maneira talvez um pouco diferente o acesso à justiça, do ponto de vista mais sociológico, político, jurídico, interno, né, aos sistemas específicos nacionais peruano, brasileiro, indiano, mas também, e aí o foco ele se altera um pouco mais, para uma perspectiva mais sociológica e política no âmbito global e internacional. Afinal de contas, talvez uma das grandes transformações, uma das questões mais paradigmáticas, a partir de 45 e 48 principalmente, seja a questão da universalidade e da centralidade da pessoa humana diante da política, diante das sociedades, ou da sociedade internacional, global, e do direito. Contudo, os sistemas, né, e o Estado, os sistemas jurídicos e os Estados soberanos, eles ainda são pautados na sua, eu diria, grande excelência, nas lógicas westphalianas, nacionais, né, que vinculam a ideia de direito, muitas vezes, e de acesso à justiça, na maioria das vezes, ou em grande parte, a questão da cidadania, né? A questão da estada regular de um estrangeiro no seu território. Contudo, a gente sabe que o fenômeno internacional da mobilidade humana, das migrações, que não é um fenômeno novo, muito pelo contrário, ele vem sendo cada vez mais presente na realidade contemporânea, internacional e nacional, né? Aqui no Brasil nós temos uma situação bastante peculiar, que a Constituição e as outras leis infraconstitucionais, como, por exemplo, a Lei dos Refugiados e a Lei dos Estrangeiros, criam, no seu todo, uma situação em que aqueles migrantes que não estão no território nacional de maneira regular, ou, por exemplo, aqueles solicitantes de refúgio que não são reconhecidos como tal, encontram-se de uma maneira bastante estranha para quem advoga, defende e pratica e tenta ser um ativista em direitos humanos de uma forma bastante peculiar, na medida em que encontramos ainda hoje, depois, né, de 58 anos, 60 anos dos avanços, né, da Carta da ONU e da Declaração Universal dos Direitos Humanos, seres humanos que praticamente não têm direito a direitos. E, do meu ponto de vista, isso deve muito em razão da organização político-jurídica, né, ainda bastante presa à lógica dos Estados soberanos, que nesse ponto mostra uma dificuldade de se conciliar com a lógica universalista pro-homini, né, que a essência, a filosofia, a alma dos direitos humanos, como diria talvez o professor Costas dos Inas, né, ela infere. Então, a pergunta que eu coloco à mesa é como, do ponto de vista jurídico dos diferentes sistemas nacionais, né, ou no caso, né, diante dessa discussão interregional de sistemas, né, jurídicos, de sistemas de justiça e direitos humanos, como lidar com esse fenômeno de mobilidade internacional, que no fundo, é a mobilidade de seres humanos, né? Então, em que medida, e aí do ponto de vista mais amplo dos direitos humanos, a lógica universalista dos direitos humanos possa criar, de uma forma bastante paradigmática, a concepção mínima que seja de cidadania universal, que é fundamental para a garantia dos direitos básicos e fundamentais para todos em qualquer lugar, fugindo um pouco da lógica de cidadania e de
né, migrações e estrangeiros regulares da forma que nós conhecemos até então mais tradicionalmente. Hi, I'm going to be very brief because unfortunately we haven't got a lot of time. I have to say it's quite unfortunate in a conference that it takes until about 4:45 before we could actually have participation from the floor. My name is Ian Byrne. I'm a lawyer with Interrights in London, International Centre for Legal Protection of Human Rights. I'm also a fellow of the Human Rights Centre at Essex University. First of all, I'd like to thank the speakers. I've certainly learnt a huge amount this afternoon about the challenges of access to justice and some of the ways of addressing them. I've also learnt what happens to you if you exercise the right to strike in Venezuela. So that also for me has been quite revealing. But the issue really I want to put to the conference, I think to take forward in a practical, concrete way, is the whole issue of effective remedy, effective compliance with judgments. And I think we've already heard some interesting ideas, some interesting discussions around structural interdicts and about how courts should be monitoring and can monitor compliance with their own judgments. Because if access to justice, as people have already said, means anything, I think ultimately it means about getting a remedy, about getting redress. If victims are having to go through the tortuous process of litigation in many countries and the cost that that implies, then they should at least expect to get justice at the end of the day if they have a fair case. I work with lawyers around the world. As part of my job, I work in Africa, Asia, Europe, and the Pacific. I've worked at the national level, at the regional level, at the international level, bringing cases. And this issue of compliance goes right across all of those systems and is a major challenge, I think. So what I want to really throw open, I think, and not just obviously because we don't have time now, but for this conference, I think, and maybe for this process to take forward, is to look at some of these issues, is to look at how concrete initiatives can be undertaken by the courts that doesn't mean at the same time that they infringe separation of powers. What are the resources issues for courts that do monitor, as I know, certainly in India, quite extensively their own judgments? What does that imply for resources? What does that imply for the courts getting involved in particularly risky areas to do around public policy? And for me, I think it's a challenge for all of us who work in the justice system. And I would be interested, we probably don't have time now, but I'd be interested to hear ideas as we carry this forward, both from the floor and from the panel. Thanks very much. Good evening, the chairperson and the panelists. My name is Sarfaraz Ahmad Khan. I am from India. I am lecturer of law. From last discussion in 2 and 3 hours, each of the panelists has shown some flowery picture. Everyone has some access to justice. But my own experience shows otherwise. And I am giving indications from India. And I firmly believe in other jurisdictions, a similar pictures is being prevailed, situation is prevailed. Now, if you see the criminal justice, I am dividing the first access to criminal justice, civil justice, constitutional cases, and then what are the remedies. In 3-4 minutes, I will conclude that. Now, if you see the criminal justice, now in India, victims do not have proper access. Instead of they can go to police stations, file cases, they do not have right to appeal, they do not have right to revision. Though there are some cases by the High Court and Supreme Court where court has expanded the scope, but legislature still they have not done anything. So if you see the true picture, in reality they do not have direct access at least appellate level. If they get some resources from the state in form of public prosecutor, the quality differs from the defense lawyer and public prosecutor. Again, it creates an obstacle for access in criminal justice. If you see the civil justice, now in India, Justice S.B. Sinha, who is sitting as of the Supreme Court, in one of his articles he says, one case is normally took 20 years, and if all cases required to be resolved, India needs 324 years to resolve all cases. We know 30 million cases are pending. Now, is it access to justice
given in India is reality or access? That's second question. Now, constitutional problems, most of the times when the human rights being violated by state functionaries, Human Rights Commission is there, they can take complaint, but without any power to give direction. These are moral obligation on the state. Judiciary do intervene, higher judiciary, High Court and Supreme Court, people can go under writ jurisdictions. But villagers from one place to go to the state capital and file writ, why not such power when like Human Rights Act or similar act where the lower judiciary should have power to accept complaint when their rights are being violated. So in same way, because of some difficulties, they cannot get access in real sense. Only a tip of the iceberg, a minor number of the people are going to the High Court and Supreme Court. Even if the lawyers are not charging anything, my friend is here who filed regularly some public interest litigations. Even as a lawyer, when I didn't charge anything, the other incidental expenditure which required to borne by the parties is too high, restrict them to appear income before the court. So it's restrict some way or other the access to justice. Now what's the way out? Now two things are required to be done. So far my understanding goes. One is structural changes. There we need infrastructure, we need finance, we need the procedural law. Laws in place which will give access to all people in civil justice as well as criminal justice. Now legal aid, though mechanisms are there, but it's not so effective. Even if the people get lawyers through legal aid, the quality of lawyers, the defense lawyers and the other lawyers, it differs. So one thing is structural changes. Second thing is procedural changes. Now, I'm happy to listen from sir about his experience in his country of the mediation. Now, in India, Justice Kaul has said about the Lok Adalat and other systems we are following. Now, if the traditional court system is not able to cope with the demand, why not some alternative mechanisms come into place by virtue of which people can resolve more and more disputes? So one way is the court, the number of courts in India per million 10.5 the law commission says. Supreme Court in one judgment, Supreme Court says 2-3 times they require at least 50 judges for 1 million. Now we need the structural changes. Similarly, the procedural changes by virtue of which we need alternative mechanisms by which we can provide access to the people. Thank you very much. Nós passamos agora a palavra às três últimas intervenções solicitando. I am also from India. Perdão, sorry, if you could be very, very precise and brief. Also from India and from West Bengal, where Communist Party ruled. Social Democrats or Communist Party ruled. But what a picture had been given to you by panelists from yesterday is not the proper picture of access to justice. Public interest litigation that we talked about has been restricted by Justice Verma in 1990s, late 90s, that you required to have an amicus curiae, friend of the court, to speak about the people's cause. So I have no direct access to address the court. I have to go to amicus curiae, who is not always sensitive to human rights issues. India is a democratic country, but one part of India, that is 5 states of Northeast, virtually under military rule from 1958. There are extraordinary laws where a low-ranking military officer can kill a citizen with impunity. And 1958 onward, Armed Forces Special Power Act has been applied in 5 states, now in Jammu Kashmir, for a few years in Punjab, to tackle militant activities, and people are killed, raped by the army, but you cannot go to the court of law seeking justice. And unfortunately, Supreme Court, 5 bench judges, constitutional bench, upheld the constitutionality of this
anti-democratic, anti-human right, non-compatibility with the international law standard failed that particular law. There are other laws I am not dealing with. And there are institutional flaws for people to get access to justice. There is a procedure. A citizen can file a complaint case against the police or public servant. But unfortunately, mounting pressure on the particular complainant to withdraw the case, otherwise he or their family will be under danger. And once the complaint case succeeds to session court, state takes the case, public prosecutor comes into the picture, he is very insensitive, either in connivance with the accused police personnel. Before coming to Brazil, just 2 days back, we lost a case because of the connivance of the public prosecutor appearing on behalf of the defendant, favoring the accused, and not defending the judgment of the session court. There are numerous cases. Legal aid to the poor is not actually given. Justice Kahl's new brother, S. Muralidhar, has written a fantastic book on law of poverty and access to criminal justice system, had shown from 1950s onwards, and later on when the spiritual and legal aid becomes a slogan for judiciary, people are not actually getting justice. Lawyer says, I'm appearing for the case, not for the client. So very insensitive to the case. Lastly, in custodial violence, we do not have any direct evidence. As a civil liberty activist working from 1980 in West Bengal, we know to collect evidence, very difficult, for custodial death torture cases. Doctors, in connivance with the police, conducted postmortem report, thereby wipe out minimum evidence available. And then doctor not properly cross-examined, and I said, public prosecutor, doctor, police connivance defeats the entire justice system for the poor people in India. Particularly, I can tell about West Bengal, one of the major states of India. Thank you. Eu reiteraria o pedido às duas últimas intervenções que fossem formuladas muito brevemente, porque nós temos que encerrar em 5 minutos. Então, eu vou ser breve. Meu nome é Daniel Vargas, eu sou pesquisador. O tema de meu interesse é o papel do judiciário na realização dos direitos sociais e econômicos. E a minha pergunta é para o ministro Lee Bozalek. E eu gostaria que ele já colocasse o tradutor, o fone de ouvido. Ok. Durante a conferência foram apresentados ótimos argumentos e experiências a favor de uma intervenção do judiciário na realização dos direitos sociais e econômicos. Mas também existem bons argumentos, interessantes argumentos, contrários ao papel intervencionista do judiciário na realização desses direitos. Um desses argumentos é apresentado por um professor canadense que se chama Ron Hirschel. Ele publicou uma obra examinando diversas experiências constitucionais em que o judiciário tem uma participação ativa na realização dos direitos sociais e econômicos, e ele dá uma ênfase especial na experiência constitucional da África do Sul. E segundo esse professor, examinando dados sociais e econômicos da África do Sul ao longo dos últimos anos, ao longo dos 10 anos da nova Constituição sul-africana, ele conclui que não há nenhum argumento, nenhuma demonstração de que o ativismo da Corte Constitucional Sul-Africana efetivamente levou a uma maior redistribuição de renda no país. A África do Sul, há 10 anos, assim como hoje, é um dos países mais desiguais do mundo. E então a conclusão seria de que defender um ativismo judicial na efetivação dos direitos sociais e econômicos não necessariamente deve resultar de um argumento realista de que o judiciário efetivamente levaria a maior igualdade. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse argumento, e só para concluir eu gostaria de dizer que essa não é a minha posição, eu sou um simpatizante do papel ativo do judiciário,
mas eu tenho que reconhecer que existem bons argumentos contrários a essa tese e eu gostaria de saber sua opinião a respeito. Boa noite, eu vou procurar ser bem rápida. Meu nome é Renata, eu sou professora de Direitos Humanos da Faculdade Jorge Amado, onde eu trabalho numa clínica legal, com orientação à comunidade hipossuficiente de Salvador, na Bahia. E, além disso, eu sou servidora da Justiça Federal, onde eu sou assessora de um juiz de uma vara cível. E minha vontade de chegar aqui e me manifestar decorre simplesmente de um motivo. Eu verifico que, pelo menos, a grande parte das pessoas que estão aqui presentes, seja em que papel esteja, como operador do direito, como parte da sociedade civil, como acadêmico, todos querem viabilizar a efetividade da proteção dos direitos humanos. E, pelo que me constou, pode ser que eu não esteja sendo acurada, mas somente eu vi um dos palestrantes, que foi o excelentíssimo juiz venezuelano, falar de uma possibilidade de composição alternativa de controvérsia. E minha vontade de vir aqui me manifestar decorreu do fato de, dentro do contexto acadêmico, sociedade civil, que é o trabalho que eu desenvolvo no âmbito da universidade, e dentro do contexto de trabalho dentro do Poder Judiciário, que é o trabalho que eu faço na Justiça Federal, eu verificar que realmente essa situação é uma situação muito boa e que pode ajudar-nos a resolver muitas das situações. E aí eu queria trazer 2 exemplos. O trabalho que a gente faz na Clínica Legal da Faculdade Jorge Amado, onde a gente tem um mote central que passa pelo princípio da conciliação, onde 80% das demandas que chegam até nós, a maioria tem cunho de direito civil, né, que tem a ver com direito de família, com direitos reais, enfim, são disputas que são feitas no contexto de pessoas hipossuficientes, que têm a necessidade de obedecer esse teto de 3 salários mínimos de renda, para poder ter esse acesso à justiça por meio da clínica legal, mas onde a gente consegue viabilizar a proteção efetiva de direitos humanos, concretamente, por meio dessas conciliações que simplesmente a gente leva ao judiciário para somente ser homologada e aí fazer coisa julgada material. E a outra situação é a situação recente que está acontecendo no contexto do Tribunal Regional Federal da Primeira Região e que eu tive de perto da experiência que aconteceu na Seção Judiciária da Bahia, onde houve uma situação semelhante com a solução alternativa em relação ao direito à moradia. Eu não sei se a maioria de vocês tem acesso a esses dados, mas a gente tem inúmeras causas relacionadas ao sistema financeiro de habitação, onde há situações realmente fora de controle e que mesmo quando o Estado presta a jurisdição, há uma situação em que o mutuário consegue pagar as prestações e o saldo devedor se torna impagável. E foi chamada a Caixa Econômica Federal, que é uma empresa pública federal, e a gente conseguiu mais de 70% de composições de conflitos entre a Caixa e os mutuários, inclusive conseguindo dar baixa de várias hipotecas. Então, o que eu queria colocar aqui é a necessidade de realmente... tudo bem, a gente pode buscar uma política intervencionista do judiciário, cada um pode defender um tipo de política ostensiva diferente, mas eu queria chamar a atenção, inclusive é uma norma procedimental inovadora do nosso próprio Código de Processo Civil brasileiro, que a gente seria interessante que a gente buscasse passar por esse princípio da solução pacífica de litígios por meio da tentativa por conciliação. Por óbvio que a gente vai ter direitos humanos de mais difícil efetivação com essa tentativa por meio da conciliação, mas eu acho que a gente tem uma grande gama de direitos humanos que podem ser acessados dessa forma. Então, eu queria deixar o questionamento aqui para a banca, se teria algum membro, principalmente do judiciário, com alguma experiência semelhante, ou alguém que tivesse algum tipo de alternativa para essa solução pacífica de litígios no nível de conciliação. Afinal de contas, somos seres humanos dos dois lados, como mediadores e como litigantes. Muito obrigada. Me sinto na inglória missão de controlar o tempo que já se esgotou. Mas, de qualquer maneira, me parece razoável devolver a palavra aos nossos painelistas para que se pronunciem
no prazo nada razoável de 1 a 2 minutos, que possam trazer a sua reação. E eu passaria a palavra ao Marcos Fux, porque foi aqui mencionado o Instituto Pro Bono, e também por limite de tempo em razão de voo que tem que tomar. Um minuto. Vengo de Chile, mi nombre es Alberto Espinosa, trabajo en un organismo de derechos humanos que se ha dedicado por muchos años a investigar y resolver los problemas de violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura militar de Pinochet. Y no quisiera dejar pasar esta ocasión para solicitar concretamente a este taller, que se refiere concretamente al acceso a la justicia, y pedir que se emita un voto muy preciso y concreto respecto de las leyes de impunidad que existen en nuestro país, la ley de amnistía y las leyes de indulto que también existen en otros países latinoamericanos respecto de las violaciones a los derechos humanos ocurridos durante los regímenes militares, durante las dictaduras militares. No creo que aquí no se ha aludido al tema de las violaciones a los derechos humanos, refiriéndose al tema del acceso a la justicia. El señor O'Connor se ha referido Foley se ha referido al tema Pinochet, que a él le ha causado un gran impacto. Nosotros en nuestro país seguimos luchando en contra de Pinochet. Yo he presentado por parte de mi organización innumerables querellas en contra de Augusto Pinochet por las violaciones a los derechos humanos, entre otras la primera querella que dio inicio a los diversos procesamientos que hoy día enfrentan muchos militares por las violaciones a los derechos humanos. También quisiera destacar y no dejar pasar la ocasión para que esta mesa también emitiera un pronunciamiento muy categórico respecto a reconocer la vigencia del derecho internacional de los derechos humanos y en ese sentido hacer una exhortación a todos los jueces latinoamericanos para que reconozcan el derecho internacional de los derechos humanos como parte de la jurisdicción penal universal y no traten este sistema normativo como un derecho foráneo, como un derecho extraño o un derecho extranjero. Es un derecho que compromete y que regula a los seres humanos en sus relaciones con los estados y es un derecho cautelar de primera línea y que me parece que es fundamental emitir pronunciamientos sobre estos dos aspectos, sobre las leyes de impunidad y sobre la aplicación y vigencia del derecho internacional de los derechos humanos. Muchas gracias. Muito obrigada. A palavra, então, com Marcos Fux para a sua intervenção em 1 minuto, 2 minutos. Alô, eu rapidamente vou responder aos comentários, solicitar ao Luciano, da organização do evento, a tropa da PM, para me levar de volta, que acho que eu vou acabar apanhando aqui hoje. Mas, quando eu me refiro a monopólio da pobreza, a OAB Seccional de São Paulo excluiu pessoas físicas da resolução pro bono e fez o possível e impossível para obstruir a votação da resolução pro bono em São Paulo. Demorou 6 meses de muita discussão, ou seja, dentro da função da OAB, da promoção e garantir acesso à justiça, nós entendemos que não havia esse comprometimento por parte da ordem, e não existe provavelmente até os dias atuais. Portanto, foi aí que eu me referi ao monopólio da pobreza, pois só os 42 mil advogados do convênio que estão atendendo a população mais carente. Quanto à segunda intervenção, quando eu disse que na Justiça Especial Previdenciária não é necessária a presença do advogado, quem vai à Justiça Especial Federal Previdenciária são pessoas carentes, pobres, idosos que não têm dinheiro para pagar o ônibus, o metrô para chegar na Justiça Especial, ou seja, não vai ter dinheiro para custear o advogado. E juntamente com os juizados de pequenas causas cíveis e criminais, é possível a presença da parte sem o advogado. Eu acho que isso é uma conquista de cidadania, de acesso à justiça. Portanto, eu não vejo problema nenhum da possibilidade de uma pessoa buscar os seus direitos sem a presença de advogado. Muito obrigado. Eu tenho que sair para pegar um voo para São Paulo e terei que abandonar a mesa.
In substance, there were 2 or 3 issues raised. The first issue raised is about the pendency issue, which I had also mentioned that there is a problem in terms of the number of judges, which are, say, about 12 to a million population. But then there have been attempts even legislatively to make some changes. 2 examples of that is, one of them is that on the criminal side, the introduction of the plea bargaining system. The other is accepting a policy that when a new legislation is introduced, the legal impact should be seen. That is, if a legislation gives rise to a certain element of, likely to give rise to a certain amount of litigation, provision should be made for it. There were certain aspects raised which are really more political in nature, but then the judiciary is not the panacea for all ills. There are democratic systems where people have a right to seek representation and make certain changes. In the last, I'll only say one thing. There was a mention made also of certain what was called draconian legislations. Well, these are states where there are duly elected governments, elected under the supervision of independent constitutional authorities. And there is a moot point of even the violation of human rights of victims of terrorism in these states. These are some aspects which will have to be balanced. Thank you. Muy brevemente sobre el tema de los migrantes en situación irregular y el problema del acceso a la justicia, que creo que es uno de los temas más importantes a nivel regional. En relación con el trabajo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en este tema, creo que se han ido fijando gradualmente algunos principios importantes para rescatar, sobre todo porque es verdad lo que se plantea, más allá del reconocimiento de ciertos derechos como derechos humanos, luego la legislación de los estados suele condicionar el reconocimiento de esos derechos o a la nacionalidad o a la situación regular. Entonces, un debate que se dio en el ámbito del sistema interamericano es si los derechos consagrados a nivel de la Convención Americana son también aplicables a los migrantes que se encuentren en situación irregular. Más allá del ámbito de autonomía que tienen los estados para fijar políticas migratorias, hay algunos principios básicos que se establecieron en relación con los migrantes en situación irregular y el acceso a la justicia en 2 opiniones consultivas de la Corte Interamericana. Un primer principio básico es que aún los migrantes en situación irregular tienen acceso a los servicios jurídicos de abogados para la tutela de sus derechos fundamentales, y los estados tienen la obligación de garantizar ese acceso. Al mismo tiempo se estableció también el deber de garantizar mecanismos de debido proceso en los trámites administrativos vinculados con el tratamiento de la situación de migrante, incluso con los trámites de expulsión, por ejemplo, la revisión judicial de decisiones administrativas. Y otro punto que también me parece importante, fijado por el sistema, es la necesidad de crear mecanismos de control judicial de las medidas de detención que se aplican a inmigrantes en situación irregular. Más allá de que estos son estándares fijados por el sistema, yo diría que el grado de incumplimiento de esos estándares por la legislación migratoria de la mayoría de los países de América Latina es amplio, y esto es quizá uno de los temas básicos de acceso a la justicia en la región, porque como bien se señalaba, el concepto de derechos humanos tiene que ver con derechos de las personas con independencia de la pertenencia o no a una determinada comunidad política, y esto creo que es uno de los temas centrales para considerar. Thank you. Just a couple of points. First of all, I'd agree with the questioner who said that there are actually 2 issues covered in this workshop, which are quite distinct: the question of access to justice and the question of administration to justice. And perhaps, as a point to the organisers, it might have been better to have separated the 2 out, because they raise separate issues. And also, having 7 people on a panel didn't make for as much time as we wanted for question and answers at the end. One of the questions, well, the question that was directed most closely to me was the issue of refugees and statelessness. What happens to people who have lost the protection of their own state? And as I said at the beginning, the projects that I've been working with and for have been supported by the UN High Commission for Refugees, essentially because when people come outside the protection of their own states, they often have a number of legal problems, and who is to deal with them? I wouldn't agree that there's a universal citizenship, but I think it's worth remembering that one of the most fundamental non-derogable rights under international human rights law is the right to legal recognition as a person before the law.
That right was enshrined into international human rights law, I think mainly because of the experience of the Holocaust, where the Nazis simply denied Jews of their citizenship rights. But if you think about the numbers of people who, in conflict and post-conflict situations, find themselves literally with no legal rights because they have no state, that's part of the reason why the projects that I've been working for were set up. In particular in the former Yugoslavia, where ethnic minorities were ethnically cleansed from one area to another at the same time as their old state disintegrated. And so, for example, ethnic Serbs living in Croatia found they had lost the right to citizenship, and therefore they had no legal rights. And that was one of the reasons why my project was set up, to help to give people the basic right of having legal rights and access to justice. Since then, we've expanded and working in many post-conflict situations, and one of the things that unites them is to have a very, very weak state. In Afghanistan, for example, the administration of justice quite simply doesn't exist. And so our preference for mediation over litigation is because we've never had an alternative. But also in post-conflict situations, we find that mediation can help to settle disputes in a cheaper, more accessible, faster way, and in particular in contexts where you have mass illiteracy and mass poverty, as was talked about in India. And I think that there's a great deal of scope for mediation. Having said which, there is clearly a tension there, because many customary law systems, such as Afghanistan, have very different concept of human rights and individual rights on issues such as women's rights. And so that does create a certain tension when you're attempting to implement legal aid programs on the ground. And then the final point, I don't want to intrude on the dispute about OAB and the Pro Bono project here in Brazil, but certainly it's something that I've come up against in a variety of post-conflict situations. In Pakistan, for example, and Sri Lanka, we had similar problems trying to set up a pro bono legal aid service where there were existing lawyers and existing lawyers associations saying, well, actually, no, this is our turf. And I can see both sides of that argument. So I think the legal aid is no panacea, but I think it is, and listening to the various contributions from the other speakers, I think that the promotion of and the provision of free legal aid is an essential prerequisite for providing accessible access to justice. Thank you. I'll just respond to the question which was posed by the gentleman who pointed out that after 10 years, at least according to one academic, there's been, despite South African courts' cases on vindicating socio-economic rights, there's been very limited change. I don't know the article, but I'm prepared to accept that fully as a statement of fact. One could answer by saying that maybe it's only 10 years, it's a limited amount of time, but I don't think that's very persuasive. My personal answer is that the courts have to continue to assert and give positive interpretations to socio-economic rights, and if we're doing a poor job, then we simply have to improve. Otherwise, the courts will become irrelevant in an absolutely critical area of law. Also, as a personal response, that I would say, well, what is the alternative? The courts can't step back from this and say, well, so far it's not working, so we won't try any further. Also, as an ex-public interest lawyer, when communities brought collective disputes to us, we'd say, yes, we'll make up a case out of that and we'll take it to the courts. But don't sit back and think that we're going to save the situation for you. The courts are only a tool. You must use the range of all the mechanisms that are open to you, social, political, protest, and what have you. And this is particularly so in a deeply unequal society like South Africa. If you want a major or radical redistribution of power and wealth, then you have to use all the tools at your disposal, and the legal system is just one. You can never expect that to deliver to you all the results that you want. Brevemente, dos de las preguntas. La primera sobre los mecanismos alternativos de resolución de conflictos como la conciliación para acceso a la justicia. Yo creo que obviamente es un instrumento que hay que promover, pero que tampoco se debe idealizar, porque estos mecanismos
y en Colombia se ha promovido con resultados relativamente exitosos en términos de conciliación en equidad. Sin embargo, tampoco se deben idealizar porque tienen limitaciones y riesgos. No funcionan para todo y a veces lo que hacen es acentuar inequidades. Hay estudios que muestran que, por ejemplo, estimular mecanismos como la conciliación, cuando hay profunda desigualdad entre las partes, lo que hace es acentuar las potencialidades de victoria del poderoso sobre el débil y que ahí el proceso judicial clásico es más equilibrador. Entonces hay que diseñar muy apropiadamente en dónde funcionan adecuadamente estos mecanismos y dónde no. Y la segunda pregunta, supremamente compleja y difícil, sobre el cumplimiento de las decisiones judiciales y el logro de un remedio efectivo. Comparto la preocupación, no tengo una respuesta clara. Comparto la preocupación en el sentido que el acceso a la justicia no es solo el acceso al sistema judicial, sino el acceso a un remedio efectivo frente al conflicto o frente a la violación de los derechos. Y que muchas veces las decisiones, como decimos en Colombia, se quedan para enmarcar porque no son cumplidas efectivamente ni hay mecanismos eficaces para lograrlo. Yo la respuesta que tengo es que eso haría parte precisamente de un programa de investigación y de reflexiones comparadas. Es decir, hay casos en donde decisiones muy complejas logran hacerse cumplir por las autoridades judiciales, mientras que otras decisiones más simples parecen no lograrse cumplir. Y en eso inciden muchos factores sociológicos, institucionales y jurídicos. Por ejemplo, es razonable suponer que cuando la decisión que toma un juez empodera un movimiento social que luego puede exigir su cumplimiento, habrá más disposiciones para lograr un efectivo cumplimiento que cuando son decisiones que se hacen en un vacío social. Entonces yo lo que creo es que debe haber una reflexión comparada como esta que hemos intentado hacer sobre el problema de la eficacia de los remedios judiciales, y eso podría responder a la pregunta del caso surafricano. Yo creo que, como decía bien Víctor Abramovich, en el tema de la protección de los derechos sociales debemos pasar del debate de la justiciabilidad en abstracto al debate de la justiciabilidad en concreto para ver cuáles protecciones judiciales de derechos sociales funcionan y cuáles tienen efectos reales interesantes y cuáles, por el contrario, no funcionan o incluso generan distorsiones inapropiadas. Bueno, yo quiero insistir en la idea de que posiblemente los medios alternativos de solución de conflictos no sean la panacea, el remedio ideal, porque en la vida humana y en lo que es el mundo, nada es definitivo, todas las cosas tienen una relatividad. Pero sí estimo que hay posibilidades de estimular la conciliación y la mediación. Quizás el entusiasmo venezolano viene por la idea de que la conciliación realmente es obligatoria, es la comparecencia, más no conciliar, porque la parte puede decir, mire, yo vine, acepto la presencia ante el juzgado, mas no estoy dispuesto a ninguna conversación, y nadie puede obligarlo. Sin embargo, su inasistencia sí produce consecuencias, porque admite lo que se le está reclamando. Queda confeso, como decimos nosotros, que no es tal confesión tampoco. Y la otra cuestión que que habría que reforzar es la mediación como un medio alternativo de solución de conflictos. Comparto el cuidado, la delicadeza que habría que tener con él, pero si se capacita suficientemente a los jueces y a los operadores de justicia para que manejen la conciliación como la posibilidad que tiene el juez de estar en el medio de las dos partes para resolver el conflicto, es factible conseguir conseguir salida. Ya lo hemos demostrado, pero admito que posiblemente hay que tener mucho cuidado para preparar a los jueces y para utilizar este medio del mejor modo posible. Hay algo que sí me llevo como una inquietud y que me ha preocupado, ¿no? Es que he oído de la intervención de unos que participó la idea del caso de los derechos, del derecho internacional, ¿no? Los derechos humanos, como contraposición al concepto de soberanía.
Y yo creo que no sé si es que nosotros tenemos una constitución que afinca tanto la idea de soberanía, que la considera irrenunciable frente a los tratados internacionales que los consideran normas de contenido constitucional y aplicables, por supuesto, en el derecho interno. Me produce cierta inquietud esa última intervención del compañero chileno que hace énfasis en lo que realmente constituye un tema interesante, como es que prefiero tener la aplicación de un derecho internacional y prescindir de la soberanía, o puedo hacer compatible la existencia de la soberanía con normas internacionales. Ese es un tema que yo he escuchado a los especialistas en derechos humanos que hablan de que el concepto de soberanía es un concepto pasado de moda, pero para nosotros los venezolanos todavía no lo sigue siendo. Entonces, en ese sentido quería dar mi parecer sobre esa intervención porque la considero importante y que además la he escuchado, ¿no? Y finalmente quisiera agradecer pues la posibilidad que nos han dado de exponer un poco hacia la ligera el tema de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que consideramos que es un modelo, más no el modelo, y que se inspira básicamente en la legislación que ha promovido la oralidad también como un medio de solución de problemas judiciales. Eu gostaria, nesse momento final, de agradecer a rica participação do plenário, lamentar a impossibilidade de prosseguir nesse debate, agradecer a cada um dos integrantes desse painel. Eu penso que esse painel é uma das provas e é um dos convites para que nós possamos avançar no diálogo entre as nossas regiões e na potencialidade desse diálogo. Temos uma agenda de preocupações comuns, de prioridades comuns e de também desafios e expectativas que, de algum modo, se identificam. Eu gostaria apenas de destacar 3 ideias que me pareceram centrais ao longo de tantas intervenções, que é a ideia, o primeiro pilar do livre acesso à justiça, com todos os desafios referentes às nossas regiões, à exclusão social, analfabetismo, baixa conscientização dos direitos, baixa potencial de litigância, custo dessa litigância e de que maneira repensar estratégias de litigância com maior ousadia e maior criatividade, podendo nutrir com esta via os movimentos de direitos humanos. Além desse pilar, o pilar da independência judicial foi muito marcado nesse debate, de modo a buscar independência, imparcialidade, afastando ingerências externas, fortalecendo a instituição do Poder Judiciário, capacitando e treinando os juízes para que apliquem os tratados internacionais e doando a esse poder maior transparência. E também nessa seara pensar os meios alternativos de solução de conflito. E, finalmente, o terceiro pilar, que é o direito à prestação jurisdicional efetiva, a existência de remédios efetivos, na medida em que os direitos humanos demandam, na sua complexidade, obrigações positivas e negativas, e essa é uma outra arena de reflexão a respeito da eficácia e do impacto das decisões judiciais. Eu lembraria que se no Estado Democrático de Direito é o Poder Judiciário que, enquanto poder desarmado, tem a última palavra, o quão imperativo é a luta por um direito a uma justiça mais acessível, mais independente, mais efetiva, mais democrática e capaz de fortalecer a proteção dos direitos humanos. Muito obrigada a todos e a todas e perdoem-me aqui pelo excesso do tempo. E pela condução um pouco atrapalhada dos trabalhos. Muito obrigada. Uma boa noite.